Olá, vamos falar um pouco sobre frações. A fração, ela é composta pelo numerador e o denominador. O numerador é aquele que numera, o denominador é aquele que domina. Eu sempre falo que o numerador fica em cima e o denominador fica embaixo. O denominador é o total da fração. Nesse caso aqui, ó, o total aqui uma unidade não está dividida em nada, então é 1 sobre 1 ou igual a 1. Quando eu pego esse total e divido em duas partes fica 1 sobre 2, ou meio, ou metade. Quando divido em três partes, fica essas duas partes que estão pintadas aqui de azul, é 2 terços, que é o total. Então, o denominador vai ser 3, porque é o total, e a quantidade pintada é 2, eu colocaria aqui em cima. Nesse caso aqui, ele está representando a parte que não está pintada, certo? E aí, dividiu em 4 partes, em 5 partes, em 6 partes, 7 partes, 8 partes, 9 partes e 10 partes. Como se lê e escreve uma fração? Aqui, quando o denominador é 2, a gente chama de meio. 1 meio, 2 terços, 3, o de cima, o numerador, a gente sempre fala o número mesmo, escreve o número mesmo. E embaixo aí vai ser meio, terços, quartos, 2 quintos, ó, o denominador quintos, 1 sexto, 4 sétimos, 6 oitavos, 5 nonos e 1 décimo. E aqui vem 1 centésimo, que é sobre 100, 1 milésimo, que é sobre 1000. Quando passa de 10, a gente vai escrever o número de cima do numerador. E embaixo a gente escreve número e acrescenta avos. Então, aqui é 6, 21 avos. Aí poderia ser 5 sobre 12, vai ser 5 dozeavos. Se for 2 sobre 15, vai ser 2 quinzeavos. Se for 9 sobre 18, vai ser 9 dezoitoavos, ok? Então, eu acrescento depois do 10, né, do décimo, eu vou acrescentar sempre o número de baixo e escrever avos na frente. Tipos de frações. Temos as frações próprias, que são aquelas em que o numerador é menor que o denominador. O numerador aqui, ó, é menor do que o denominador. Aqui, ó, 3 quintos, 1 meio, 8 quinzeavos. Eu acrescento avos, ok? As frações impróprias são aquelas em que o numerador é maior ou igual que o denominador. Aqui, ó, 8 oitavos. Quando é igual em cima e embaixo, 8 oitavos, aqui é o mesmo que 1, é o mesmo que o total. Aí, 7 quintos. 7 quintos, o 7 é maior do que o denominador, que é 5. Então, aqui seria 1, né? 1, porque 5 seria 1, mais 2 quintos. Aqui, 13 décimos. 13 décimos, o numerador é maior do que o denominador. Aqui, no caso, o total seria 10 sobre 10, que dá 1. E aí, ó, sobrou 3 aqui, aí vai ficar 3 sobre 10. E as frações mistas são aquelas que estão compostas por uma parte inteira e uma fração. Como eu estava falando aqui, que eu posso transformar essas frações impróprias em frações mistas, que tem a parte inteira, no caso 1, e uma fração em cima. Nesse caso aqui, esse 1 eu também poderia representar por 7 sobre 7, ou 7 sétimos, certo? Mas eu coloquei um 1 para ficar uma parte inteira e uma fração. Aqui, 8, um número, e 3 quintos. Agora, vamos falar sobre frações equivalentes. Observa aqui, ó, 1 meio, 2 quartos, 4 oitavos e 20 quarentaavos. O que é que aconteceu aqui? Aqui em cima, ó, foi multiplicando de 2 em 2, ó. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 4. E aqui também, ó, multiplicando por 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2, 8. Então, foi multiplicando de 2 em 2. Dizemos que 1 meio, 2 quartos, 4 oitavos e 20 quarentaavos são frações equivalentes.
É que significa igual, e valente quer dizer de igual valor. Aqui está mostrando a proporção, ó. 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8, que é igual a 20/40. Duas ou mais frações equivalentes quando representam a mesma porção de um todo, ok? Essas frações equivalentes nós podemos encontrar tanto multiplicando, como aqui nesse caso aqui ele multiplicou por 2, né? Tanto de cima quanto de baixo, sempre a gente vai multiplicar pelo mesmo valor, tanto o numerador quanto o denominador, a gente vai multiplicar pelo mesmo número. Nesse caso aqui foi por 2, né? Tanto o numerador por 2, quanto o denominador por 2. Quanto a gente pode dividir também, né? Dividir. Aí eu trouxe aqui o exemplo, ó. Eu posso também encontrar frações equivalentes dividindo. Nesse caso aqui, dividiu por 2, tanto o numerador quanto o denominador. Sempre vai dividir pelo mesmo número. Eu não posso chegar numa fração equivalente dividindo em cima por 2, né, que é o numerador, e o denominador por 4. Não posso. Eu tenho que dividir pelo mesmo número, tanto em cima quanto embaixo. 4 dividido por 2 dá 2. E 8 dividido por 2 dá 4. Então, fica 2/4. Então, 4/8, a fração equivalente de 4/8 é 2/4, porque eu dividi por 2. Eu poderia aqui também dividir por 4. 4 dividido por 4 é 1 e 8 dividido por 4 é 2. Certo? Então, também poderia dividir por 4 para chegar nas frações equivalentes. Então, eu chego nas frações equivalentes tanto multiplicando, nesse caso aqui foi por 2, posso multiplicar por 3, posso multiplicar por 4, por 5, por 10, e eu vou chegar na fração equivalente. Quanto dividindo. Na questão de dividir, você tem que sempre ver, né, sempre verificar se o numerador e o denominador pode ser dividido por aquele mesmo número. Porque se não puder dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, então você não faz, porque você não vai chegar na fração equivalente. Ok? Adição e subtração de denominadores iguais. Como é que eu faço a adição e a subtração de denominadores iguais? Eu sempre vou conservar, nesse caso aqui, ó, 1/7 mais 4/7. Eu conservo o denominador e somo os numeradores. 1 mais 4 fica 5. Então, o resultado de 1/7 mais 4/7 vai ser 5/7. Então, eu conservo o denominador e vou somar os numeradores. A mesma coisa acontece para a subtração. Aqui, ó, 4/9 menos 2/9. Eu vou conservar novamente o denominador, o 9, e vou subtrair, diminuir os numeradores. 4 menos 2 dá 2. Então, eu vou conservar o denominador e vou subtrair os denominadores, os numeradores, ok? Então, é bem fácil. A adição e subtração de frações de denominadores iguais é bem fácil. É só você conservar o denominador e fazer a operação que pede, ou de adição ou de subtração. Já a adição de fração com denominadores diferentes é um pouco mais complicado. Por quê? Porque você tem que encontrar um mínimo múltiplo comum, certo? Aqui nesse exemplo aqui, vamos ver. 2/3 mais 1/5, ok? 2/3 mais 1/5. Como é que eu faço? O denominador aqui é 3 e aqui é 5. São denominadores diferentes. Como é que eu faço? Eu tenho que encontrar um mínimo múltiplo comum. Nesse caso aqui, trouxe a coincidência de você multiplicar, né? Só multiplicar aqui 3 vezes 5, que dá 15, né? Mas você pode fazer a continha. Mais na frente eu vou mostrar como é que faz um mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. Então, aqui, 3 vezes 5 é 15. Aí, eu pego 15, que é o denominador. Aí, eu vou dividir pelo denominador aqui, dessa primeira fração. Pego 15, divido por esse denominador. 15 dividido por 3 dá 5. Esse resultado, 5, eu vou multiplicar pelo numerador. 5 vezes 2 dá 10.
Aqui é a mesma coisa, eu pego, aí eu coloquei aqui o 10, certo? Depois eu pego, ó, de novo, o denominador foi 15, no mínimo múltiplo comum que eu encontrei. Eu vou dividir o 15 por 5, que dá 3. Eu pego esse resultado 3 e multiplico pelo o numerador. 3 vezes 1 é 3. E coloquei aqui 3. Aí vai ser o 10 quintos mais 3 15, ou 10 quinzeavos mais 3 quinzeavos. E agora sim, com os denominadores iguais, eu conservo o denominador e somo os numeradores. 10 mais 3, 15. Então, quando os denominadores são diferentes, é preciso torná-los iguais. Por isso, utiliza-se o mínimo múltiplo comum. Aqui mostra como é que eu encontro o mínimo múltiplo comum. Ok. Nesse caso aqui é 3 quintos mais 1 meio, ok? 1 meio. Eu vou pegar os dois denominadores, o 2 aqui e o 5, e coloco. Depois passo um traço vertical, e aí eu vou verificar. Primeiro, eu penso sempre em dividir por 2. Aí eu vejo, 2 pode ser dividido por 2? Pode, então eu coloco o 2 aqui, e aí faço 2 dividido por 2, 1. Pronto. O 5 pode dividir por 2? Não, então eu repito o 5 embaixo. Agora, já encontrei o 1 aqui do 2, não preciso mais dividir por 2. Aí eu vou ver, por 3 pode dividir? O 5 pode dividir por 3? Não, não pode dividir por 3. O 5 pode dividir por 4? Não, não pode dividir por 4. Então, o 5 pode ser dividido por 5? Pode. Então, eu vou colocar o 5 aqui, ó. 5 dividido por 5 dá 1. Aí ficou 1 e 1. Quando termina aqui em 1 e 1, é porque terminou a conta do mínimo múltiplo comum. Agora, aqui, eu vou multiplicar. 2 vezes 5 dá 10. Eu encontrei o mínimo múltiplo comum, ou seja, o denominador que vai ser igual nas frações. Aí, eu pego e coloco aqui o denominador, que foi 10. Agora, eu vou fazer aquela conta, ó. 10 dividido por 5 e o resultado eu multiplico por 3 pelo numerador. Então, vai ser o denominador do mínimo múltiplo comum que você encontrou, dividido pelo denominador, e o resultado multiplica pelo numerador. Vamos lá. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Aí, agora de novo, ó. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1 é 5. Agora, eu somo 6 mais 5 é 11, então fica 11 décimos. Aqui é a mesma coisa, ó, 1 oitavo e 5 quartos. Eu peguei o 8 e o 4, que são os denominadores diferentes. Agora, eu vou começar a dividir. Eu consigo dividir o 8 e o 4 por 2? Sim. Aí, eu coloco 8 dividido por 2 é 4, coloco o resultado aqui. E 4 dividido por 2 é 2. Ainda consigo dividir por 2, vou e boto o 2. 2 dividido por 4 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. Ainda consigo dividir por 2, porque tem esse 2 daqui. Aí fica 2 dividido por 2 é 1, e o 1 aqui eu só repito. Agora, desse lado de cá da linha vertical, eu multiplico. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Encontrei o mínimo múltiplo comum, que é o denominador. Aí, eu vou colocar aqui o 8 como denominador. E vou seguir a mesma regra. 8 dividido pelo denominador, resultado multiplica pelo numerador. 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes 1, 1. 8 dividido por 4 é 2. 2 vezes 5, 10. Então, o resultado é 1 mais 10 é 11 e eu conservo o denominador. Aqui, mesma coisa, vamos encontrar o mínimo múltiplo comum. 1/3 mais 4 nonos. Aí, ó, 3, que é o denominador, e 9, que é o outro denominador. Aí, eu vou encontrar. Posso dividir por 2? Não, não consigo dividir por 2, nem 3 e nem 9. Então, eu vou dividir por 3. Ok, aí eu coloco o 3 aqui.
3 dividido por 3 é 1 e 3 dividido por 9 é 3. Agora, eu ainda consigo dividir por 3. Então, eu vou dividir. 3 dividido por 3 dá 1. Termina a conta quando fica 1 e 1. Aí, aqui eu multiplico. Do lado de cada linha, eu multiplico. 3 vezes 3 é 9. Encontrei o denominador comum, né? Que é o mínimo múltiplo comum. Aí, eu coloco aqui o 9. Aí, vamos fazer aquela regrinha de novo. O denominador aqui, eu divido pelo denominador da fração e o resultado multiplico pelo numerador. Vamos lá. 9 dividido por 3 é 3. 3 vezes 1 é 3. Coloco aqui o 3. 9 dividido por 9 é 1. 1 vezes 4, 4. Aí eu somo 3 mais 4 é 7 e conservo o denominador, que é 9. Aqui terminamos a explicação de adição, subtração e fração. Até aqui nós vamos estudar, ok? Obrigada.